E aí agora o Metallica volta em 2023 com 72 Seasons, né? O título que faz referência aí aos 18 primeiros anos da vida de uma pessoa. Cara, vou falar uma coisa. O lançamento desse disco prova a relevância do Metallica, Uhum. porque eles soltaram ali o... Aí é chato, né, velho? Porque eu tô mostrando a coleção inteira de Metallica aqui e não tenho novo para mostrar. Porque esse, esse disco foi lançado no Brasil pela Universal e eles ainda não começaram a entregar as cópias físicas. Quem comprou vai receber tanto em vinil quanto em CD, vai receber só em junho. E aí, né? A gente não podia esperar até junho para gravar esse programa. Caramba. Seria um pouco complicado. Cara, mas uma coisa aí que o Lucão falou, do Metallica voltar às origens, que não sei o quê. Cara, todo disco que o Metallica lança, o povo tá esperando que ele volte às origens. Só que a verdade é que não vai voltar. Uhum. Não tem como você esperar que os caras com 60 anos de idade gravem o novo Kill Em All que eles gravaram quando tinha 20. Uhum. Sacou? Não tem como esperar um negócio desse. Esperar isso é você querer se frustrar sempre. Sabe? É a Sim. questão da expectativa. O que que eu espero? Eu espero o Metallica lançando um disco que o Metallica soe como o Metallica deve soar agora. Uhum. Eu espero o James, que tá, cara, é impressionante. Mas esse maluco tá com 60 anos de idade, sei lá quantos anos ele tem, mas mais ou menos isso, cantando bem Uhum. pra caramba. O cara tá Demais. cantando muito, sabe? O É um cara, absurdo, cara. as aulas de canto que ele Eu, fez porque assim, na década de 90 fizeram bem pra ele, velho. pra caramba. Mas assim, eu comparei primeiro a diferença de vocal do Death Magnetic pro Hardwired. E aí, cara, eu falei assim, cara, parece que ele tá cantando melhor do que ele tava cantando tipo, há 8 anos atrás. Só que não é melhor porque é, ele tem mais técnica, também por isso, mas parece que ele tá com mais vontade da parada, parece que ele tá cantando ali, tanto que ele volta a fazer muito drive com a voz nesse disco, ele tá cantando melhor do que ele tava cantando lá em 2016. Cara, eu vou dizer assim que o Metallica, eles poderiam não lançar mais discos. Sabe, eles iam continuar fazendo turnê, ia continuar tocando em festival, ia continuar lotando os lugares. Uhum. Eles poderiam não lançar mais discos. Então, Sim. considerando esse intervalo deles de 5 anos, 6 anos, 8 anos entre os discos, significa que eles estão gravando porque eles querem gravar. E tem que ter tesão para gravar o negócio. E isso eu percebo. Isso eu percebo nos Uhum. 3 últimos discos. Porque no Saint Anger não dá pra você Uhum. perceber isso, porque os caras não estão com vontade. É só você ver a Sim. brigaiada que foi. Se você assistiu Some Kind of Monster, sabe, o negócio, tipo, não tem mais isso. E agora tem um negócio bacana, né? Que o Robert Trujillo está efetivamente participando das composições. O Kirk Uhum. volta a participar das composições, né? E isso eu acho muito bom. E aí os caras lançaram Lux Eterna primeiro. Cara, pra mim é a melhor música do disco. É uma música Sim. potente. É uma música, é a mais curta do disco, né? Aham. Não cansa. Porque, cara, eu gostei do 72 Seasons. Realmente gostei. Mas Uhum. não deixo de achar o disco cansativo. Uhum. Quando eu ouvi a primeira vez, no dia que saiu, foi muito engraçado, porque assim, eu não tenho. É difícil pegar um tempo assim, ó, vou sentar agora e vou ouvir o disco. E quando é um disco tão comprido, é mais difícil ainda. O disco tem quase 80 minutos, velho. 77, se Uhum. não me engano, sabe? Então é difícil achar esse tempo, né, pra, pra sentar e ouvir. Então, eu ouvi um pouco dele de manhã,
aqui em casa. E aí depois eu coloquei no rádio do carro, que é uma audição muito ruim, né? Porque você não consegue ouvir prestando atenção quando você está dirigindo, com barulho, que não sei o quê. E eu fui pro trabalho e eu tenho que pegar um pedacinho da Dutra para sair, que eu trabalho em outra cidade, tudo aqui. Não vamos entrar em detalhes, mas eu fico 10 minutos na Dutra. Quando eu saí do trabalho, eu falei, nossa, deixa eu ouvir aqui, eu não vi em que música que tava. A hora que eu tava quase chegando na Dutra, eu dei o play. E aí, tava ouvindo, né? E com aquela atenção falha, né, que a gente tem enquanto tá dirigindo. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Parece que é a mesma música. Será que eu coloquei no repeat e não percebi? A hora que eu saí da Dutra, a música tava tocando ainda, e era a última música, era Enamorado, que tem 11 minutos, que é a música mais longa Uhum. da carreira toda do Metallica. Mas aí não é implicância com música longa, porque eu acho Enamorado uma música muito boa, mesmo sendo tão longa. Mas Sim. boa parte das músicas do disco poderiam ser menores. Uhum. Tipo, os solos Uhum. do Kirk não me agradam muito. Tipo, você falou É. que existe uma coisa meio repetitiva, né, em algumas músicas aí do Metallica, do Hardwire. Eu senti a mesma coisa no Seventy Seasons, principalmente no que se refere aos solos. Uhum. Uhum. Concordo. Então, assim, eu gosto dessa coisa criativa que eles lançaram na última música, né, no Inamorata, mas as outras pecam um pouco nessa questão. Acho que elas poderiam ser mais curtas. Embora tenha umas músicas muito, muito, muito boas. A Seventy Uhum. Seasons tem 7 minutos, né, que é a composição aqui do James, do Lars e do Kirk, é uma das mais trash do disco todo, na minha opinião, né? E pode dar aquela enganada, né? Você pode pensar, pô, mas realmente tá lançando um disco de thrash metal. Esse disco não é thrash metal. Ele tem os elementos que o Metallica sempre teve, mas ele não é um disco de thrash metal. Ele é um disco de heavy metal um pouco mais Uhum. tradicional, com muita influência da New Wave of British Heavy Metal, que é uma coisa que o Metallica sempre gostou. Mas, como eu falei, não é isso que diminui o disco, porque eu não tô esperando que os caras lancem um disco de thrash metal porradão agora. Existem outras bandas que nunca pararam de fazer thrash metal, que estão fazendo disco de thrash metal até hoje, não sei o quê, mas o Metallica não é essa banda. E eu acho que o Metallica tem total direito de não ser essa banda. Tá? Mas sabe, Uhum. é uma música que eu gosto muito, tá? E Shadows Follow. Cara, eu vou falar, viu? É uma música mais tradicional ali, composição do James do Lars. E eu gosto bastante tanto do riff da introdução da música, quanto da bateria. Uhum. Cara, o que eu gosto muito de Screaming Suicide, cara. Eu acho muito boa essa música. E o que me chamou muito a atenção nesse álbum foi a bateria do Lars. Cara, o som tá assim, tá uma coisa de outro mundo. Tá lindo, cara. Tá maravilhoso. Cara, é um dos melhores sons de bateria que o Metallica já gravou. De longe, cara. E Realmente, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que som é esse, cara? De todas as músicas. quando Diferente. saiu o Lux Eterna, eu lembro que o Geraldo me mandou uma mensagem e falou, pô, saiu música nova do Metallica e tal. E eu fui ouvir e eu comentei com ele. Falei, meu, eu achei o som do pedal, principalmente do Lars, um pouco agudo demais pro meu gosto. Só que assim, era a primeira música que estava saindo. Vendo o disco inteiro, e eu nunca fui de elogiar muito o Lars, porque eu sempre achei ele, tipo, dentro do metal, assim. Nunca fui muito fã do som de bateria dele. E Uhum. principalmente o Ken Anger desceu um pouco mais, assim, a minha opinião sobre isso. Só que, cara, Aham. nesse disco eu não consigo não elogiar ele, porque eu acho que as melhores coisas das músicas desse disco são as baterias. Eu acho que o Lars ele tá arrebentando com, sei lá, metade. Ele só tem metade da cabeça de cabelo, né? Tá dando Exatamente. champanhe aos poucos, assim, toca de bonezinho. Mas, cara, é incrível ver esse cara tocando esse absurdo de bateria, sei lá, no 11º disco da banda. E, cara, Nossa, cara. sinceramente, E, quanto mais velho você vai ficando, a bateria é o pior instrumento que tem pra você tocar, né? Aham. sim.
Cara, outra coisa que eu achei muito boa e que no momento que eu terminei de ouvir todo o álbum, eu lembrei do Lucão, foi a questão do contrabaixo. O contrabaixo está muito presente, cara. E eu achei isso Uhum. demais, cara. Achei demais. Embora eu acho que em alguns momentos é foda, porque a banda, né, a mão do James é foda, preenche pra caralho a guitarra. Às vezes cobre um pouquinho, Uhum. às vezes cobre um Sim. pouquinho o baixo ali. Mas, Uhum. cara, a gente já elogiou o Trujillo, né? Eu acho que ele realmente é digno de elogios. Agora, um negócio interessante Sim. é que eles soltaram 4 singles, né? Seven Seasons, Screaming Suicide, o Lux Eterna e o If Darkness Had a Sun. Uhum. Essa última, quando saiu como single, dos 4 foi a que eu menos gostei. Mas, cara, no disco ela ficou melhor, parece que encaixa muito bem no conceito do disco. Nossa, Uhum. demais. Sacou? Ouvindo ela na sequência das músicas, essa música cresceu pra mim, velho. Eu comecei a gostar muito mais dela do que eu tava gostando quando saiu o Muito. single. Fui procurar coisas recentes, assim, pós-lançamento do disco, ou em 2023 no Metallica, para ter uma noção de como eles estavam fazendo com repertório e tudo mais em show. E aí eu achei, eles tocaram, foram fazer divulgação do disco, obviamente, tocaram em 2 talk shows. Num eles tocaram Lux Eterna e acho que mais um cover, e no outro eles tocaram Master of Puppets e tocaram If Dark, If como é que é o Darkness nome? Had a Sun. Esse Darkness Had a Sun. E, cara, ao vivo, sei lá, eu não gostei muito da música no disco, ouvindo assim, mas ao vivo ficou muito boa a música, cara. Porque eu Uhum. não sei o que tem ali, parece que às vezes eles dão uma acelerada, meio que sem querer, mas às vezes também parece que essa acelerada é só impressão sua. Você tá querendo que a música seja mais. Não sei, eu não sei explicar essa sensação, mas a música ao vivo ficou com uma outra vibe, uma outra energia, cara, que me pegou. Eu não gosto dela no disco, mas ao vivo eu achei muito, muito boa. Eu não No, vi essas apresentações que Metallica andou fazendo, que tá tudo no YouTube, eu não vi ainda. uhum. Nos shows que o Metallica faz, eles costumam diminuir, se eu não me engano, meio tom do que eles gravam, e tem músicas que eles realmente tocam um pouco mais rápido. Cara, é engraçado, você falou, a hora que você falou do Screaming Suicide, agora a música, ela tá muito na minha cabeça, ela é uma música que gruda. Eu Sim, acho, tá na minha. cara, é muito difícil, porque assim, a gente tá falando de uma banda de 40 anos de idade, 40 anos de Uhum. disco, né? Porque o primeiro disco é de 83. Uhum. E com um monte de clássico. Então é difícil você pegar nos discos mais novos o que, que vai ser clássico, né? Uhum. Eu acho que Lux Eterna tem esse potencial. E eu acho um pouco que Scream Suicide também tem. Né? Uhum. Eu acho que a música, assim, porque Concordo. ela é gostosa de cantar, apesar da temática pesadíssima. Aquele É. refrão dela, cara, eu acho foda. Eu acho foda mesmo. Né? Uma música que eu gosto, eu gosto do andamento dela, é a quarta faixa, Sleepwalk My Life Away, que é a composição do James Lars e do Trujillo. Ela é mais soturna, assim, eu acho. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu gosto Uhum. disso, né? Uma coisa que eu gosto. Não tô falando que o Metallica virou Doom Metal agora também. Calma, calma lá, né? Mas aí tem uma hora, cara, que tem aquele baixão hipnótico ali no começo e depois ela fica mais groovada. Uhum. Eu gostei desse Eu tive groove esse que o problema. Trujillo traz pra música, né? Só que aí depois desse começo fica um heavy mais tradicional. Uma coisa que, assim, eu gostei muito do jeito que o disco abre as 3 primeiras músicas. Achei que uma encaixa com a outra ali, dá um ritmo, tipo, acelera ali o disco. No meio, talvez eu tenha ficado um pouco mais esperto, porque as músicas não me pegaram, com exceção de Lux Eterna. Mas eu acho que o disco ele volta a crescer nas 3 últimas músicas, apesar de, vou falar aqui que eu, sei lá porque, peguei uma birra de namorada, cara. Uma birra, assim, que eu falei, meu, podia ter acabado em Room of Mirrors. Putz, eu acho uma baita música. E, cara, sei lá, das várias vezes que eu ouvi o disco, chegou uma vez e falei assim, mano, eu não vou ouvir Namorato, velho. Me nego. Porque, puta, 11 minutos de música, cara. Eu Mas comecei a aí ficar de saco cheio. volta pro que eu falei. Apesar de eu achar uma baita música,
em todos os aspectos, você já tá cansado. Já tá cansado, porque o disco é muito longo. Uhum. Sabe, ali na meiota, eu gosto do Crown of Barbed Wire. Eu acho que ela tem a melodia, assim, que eu achei maravilhosa. Ela já Uhum. me ganha ali na introdução dela, sabe? Chasing Light, eu acho que não tem muita coisa pra falar dessa música, é boa só. Too Far Gone, você falou nas três últimas músicas, né? Too Far Gone é uma música mais pesada, boa também, né? Uhum. Room of Mirrors, eu também acho, realmente, se, se a gente fosse pensar no cansaço ali, talvez fosse interessante terminar o Room of Mirrors, porque é uma baita música de terminar. É, você falou que a sua favorita é qual, Luiz? Screaming Suicide. Ah, tá. E a sua, qual que é, ô, Lucão? Tirando o Lux Eterna, eu acho que Seven to Seasons, cara. Eu acho que a Luz Eterna não tem jeito, porque essa música já me ganhou quando saiu e eu ouço ela no disco, eu continuo Uhum. gostando muito. Uhum. E a outra ali que vem em segundo lugar pra mim acaba sendo Screaming Suicide, o que comprova uma coisa. Comprova que os caras acertaram na escolha dos singles. E aí Verdade. aquela questão, velho, gerou um interesse. Gerou interesse, a gente tá aqui 2 horas falando de Metallica. Então, eu acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Assim, para mim, o que tinha de ser dito já foi dito, já. A gente já conseguiu extrair, eu acho que uma grande boa parte do que o Metallica é. Ah, cara, eu fico pensando assim, como esse disco vai afetar a carreira após, né? Essa próxima turnê que eles vão fazer, principalmente em questão de repertório, porque assim, Metallica é uma banda que tem muitos clássicos. Eles fazem shows de 2 horas e meia, e ainda assim, às vezes fica faltando uma música que você queria, você pessoalmente, assim, eu queria ouvir, ou o Geraldo estava dizendo, eu queria ouvir essa música, que é um clássico, às vezes eles não encaixam. E eu queria ver como que eles vão pegar as músicas desse disco e encaixar na turnê, tipo, não disputando, mas tendo um trabalho árduo de escolher o repertório daqui para frente. E espero que eles façam escolhas ótimas e venham para cá tocar elas, porque queria ver o Metallica, assim, eles já vieram várias vezes do Brasil, mas eu nunca tive tanto interesse em ver um show do Metallica quanto eu tô agora. Cara, então, a gente vai ter uma ideia aí quando eles começarem a turnê, e isso que você falou do repertório, tem essa coisa de eles estarem começando esse primeiro braço aí do turnê, fazendo 2 shows em todas as cidades em que eles vão tocar, Uhum. e com repertórios diferentes. Então, isso tem a ver com Metallica ter um repertório gigantesco, com um monte de clássico, com um monte de música boa que não é clássico, sabe? Uhum. Que os fãs às vezes gostam, querem ver, nunca tocou, eles devem fazer isso. Então, eles vão fazer 2 shows e eles estão com esquema de preço ali, de comprar para os 2 shows e que não sei o quê, né? Vamos ver. Eu não sei se quando eles saírem desse primeiro braço da turnê e vierem para América do Sul, por exemplo, que tem um público muito grande, não sei se eles vão continuar fazendo isso. Uhum. E, bom, shows aqui são mais caros, né, velho? Você pagar para ir em 2 shows É. assim sempre é muito mais complicado. Embora eu não duvide da capacidade metálica de lotar quantos shows forem. Tá? De É. repente faz 2 shows em São Paulo, faz 2 shows no Rio. Esse esquema deles impede eles de tocarem em festivais, né? Se eles não quiserem, né? Eles vão fazer isso. Mas, por outro lado, o festival muitas vezes é o que propicia que eles venham para países mais distantes com as turnês deles, né? Uhum.